Boa noite, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da Faculdade Nova Serrana, FANS. Esse vídeo destina seus alunos do 5º e 7º períodos na disciplina Psicologia do Esporte. Hoje vamos trabalhar nosso 9º texto da unidade. Esse 9º texto ele vai falar um pouco sobre as questões do racismo dentro do esporte. É um texto muito interessante chamado O Discurso da Supremacia Branca e o Esporte, um estudo a partir de textos e comentários na internet. O texto é de Trauci Filho e Oliveira dos Santos. É um texto muito interessante, muito bacana, que vai convidar a gente a pensar bastante sobre como que o esporte reproduz, os elementos sociais e como que isso é passível de uma análise bem interessante por nós da psicologia. Bom, logo no começo aqui do texto, ele já vai falar de um caso muito conhecido, que aconteceu com o goleiro Aranha em 2014, O goleiro Aranha, ele estava num jogo e uma torcedora ela dirigiu ofensas raciais muito horrorosas, para esse goleiro, e assim ele reagiu, a essas ofensas e aconteceu que houve um processo, foi levado até a esfera jurídico penal, e essa torcedora, ela inclusive ela sofreu diversas sanções, ela pediu desculpa, O pessoal até tentou amenizar um pouco, falou, não, Aranha, foi no calor do jogo, foi uma coisa que não foi bem assim, mas ele decidiu, e ele se sentiu lesado, e ele decidiu levar isso até a questão jurídica, a questão penal, e realmente foi algo bem interessante, que isso tomou uma proporção bem interessante no nosso esporte. Eu acho que foi algo bem bacana que foi colocado, e aí a gente começou a falar mais até sobre essa questão do racismo. Bem, especificamente nesse texto aqui, ele começa introduzindo essa ideia para a gente a partir aí desse acontecido, com o goleiro Aranha. Mas ele vai mais além. Os autores eles vão falar dessa questão do ambiente virtual, e a escolha do ambiente virtual também, nesse caso, foi muito interessante, porque na escolha do ambiente virtual é um ambiente anônimo, no qual as pessoas elas não precisam de fazer um registro, então, e elas também são voluntárias para colocar esse comentário. Nesse sentido, as pessoas elas podem despejar tudo que realmente elas querem colocar, e ainda com uma segurança de uma certa de estarem anônimas naquele ambiente. Então esse tipo de discussão é muito interessante para a gente entender até que ponto a hipocrisia está presente no discurso e na fala de determinadas pessoas. Então muito bacana. Para fazer o trabalho, eles utilizaram então blogs, sites que a pessoa poderia comentar sem se cadastrar previamente, e aí eles escolheram ali fazer algumas análises de comentários da internet, principalmente da atleta Serena Williams, que é uma atleta de tênis, uma das melhores atletas do ranking, é uma atleta negra, as irmãs Venus e Serena Williams, no caso que a gente está falando mais da Serena, elas são muito competentes no que elas fazem, e como que as reportagens e os comentários corroboram aí para esse racismo tão presente na sociedade, não só a sociedade brasileira, no caso que a gente vai estar falando da brasileira, mas isso eu acho que está muito além. Então assim, um dos pontos interessantes aqui que a gente pode identificar são a própria prática dos esportes, e uma denúncia que ele faz é dessa branquitude dentro do tênis, como que o tênis muitas vezes é colocado, ele foi um esporte sempre que caracterizado por uma elite branca, e aí eles falam, não, mas não é tão assim, porque até tem negro que joga. Olha só como que essa fala já é preconceituosa, já é uma fala que tenta diminuir um certo grau aí de racismo, que é muito bacana, e isso é muito bem colocado ao longo do texto. É um texto saboroso, quando você começa a ler ele e a entender essas questões tão relevantes em relação aí a um problema que assola a nossa sociedade e assola a nossa cultura de forma devastadora. Bem,
Essa supremacia branca, então, é colocada aqui como um sistema de dominação político pela branquitude, cuja origem de projeto de expansão colonialista europeu constitui isso como um fenômeno global. Ou seja, essa supremacia branca, ela não vem de hoje, ela vem de muito tempo, desde a expansão europeia e de se considerar uma cultura melhor do que as outras, né? As análises feitas através do comentário são muito legais, mas assim, até a imprensa coloca isso de uma forma muito bacana. Por exemplo, quando ela foi julgar contra a Sharapova, isso está até no texto também muito bem representado, muito bem colocado, eles colocaram a foto da Serena Williams num clube com um biquíni rosa, né, dando ênfase, né, às nádegas dela, né, o tempo inteiro era uma hipersexualização do corpo negro da atleta, e a Sharapova, eles colocaram ela com a raquete de tênis treinando, com uma expressão de cansada, de suada, ou seja, realmente ali, apesar que não acontece todas as vezes, né, mas ela estava sendo vista como uma atleta, e uma atleta, né, branca, né, e suada, no exercício do seu profissional. Já a Serena Williams não, ela era vista no momento de descontração, exalando sexualidade, numa hipersexualização daquele corpo, né, e já claramente com a seguinte mensagem subliminar: o seu lugar não é aqui, o seu desejo é um desejo sexual, sexualizado, e não a ideia de como atleta. Só que isso para muitas pessoas nem é tão claro, né? Nos comentários aqui a gente vai ver coisas assim absurdas, né? Ele vai retomar também uma história muito bacana, né, de Venus Hottentot. Quem quiser ver, é depressivo ler sobre isso, né? A que ponto chegou-se, né, da humilhação humana, que eles capturaram a Sarah Baartman, né, em 1789 até 1815, que era uma mulher de uma tribo, né, da África do Sul, e eles colocavam ela nua para ser exposta, né, como freak shows na França e Inglaterra. Um absurdo, né, totalmente um absurdo. Depois eu recomendo até pesquisas, né, sobre esse tema para vocês verem de onde que a gente está falando e de onde vem todo esse racismo e toda essa dificuldade que a gente enfrenta até hoje devido a isso. É de longa data já. A gente está falando aqui de um caso de 1700, né, por exemplo. Bem, é muito interessante também ao longo do texto como ele vai justificando, depois ele vai passar para a metodologia, né? No caso é um estudo qualitativo do tipo descritivo exploratório, feito a partir de comentários e blogs da internet, como eu já falei no começo desse vídeo, né? E a comparação desses comentários. Eu vou tomar uma liberdade aqui de falar um pouquinho dos resultados, porque é algo extremamente assim, interessante e que incomoda muito. Então acho que é importante a gente pegar esse texto também para ser algo de incomodar, né? Então vamos lá. Bem, tem um tratamento já diferenciado e hierarquizado das tenistas, que eu já coloquei aqui, né, em relação a Serena Williams e a Anna Sharapova, por exemplo, né? Além, né, de uma postura também racista, machista, antiética e despreparada. A gente vai ver isso em vários momentos. Mas nos comentários isso fica muito claro e é muito interessante. Eu acho bacana que quem quiser, né, quem estiver acompanhando aí junto com o vídeo, na página 233 ele fez um recorte justamente dos comentários da internet, né, falando aqui. O primeiro comentário falou: não, mas aqui é só a opinião da autora, enquanto as pessoas elas falam, né, na verdade eles estão falando, chamam ela de Serenão, né, um apelido da Serena Williams, Serenão. Na verdade é porque é mulherão, furacão, vozeirão, corpão. Ele coloca quase que a questão da hipersexualização dela como atleta de ser um elogio, né? E não uma agressão. Olha só como que a própria visão do indivíduo é deturpada em relação ao que ele considera um elogio, né? É o típico fio-fio, né, no meio da rua. É o típico, não, mas eu falei como um elogio. Não, cara, elogio travestido de babaquice não passa de babaquice, não é verdade? Bem, desculpa aqui os comentários também pessoais, mas é porque é uma situação que não cabe mais a gente aceitar em pleno século XX, não é verdade? Bem, então assim, outros colocam, não, mas o colunista está procurando chifre em cabeça de cavalo, não tem isso, né, não existe. E aí algumas outras pessoas
se manifestaram contra. Olha, acho que você está assistindo os jogos com protetor de ouvido ou então com óculos cor-de-rosa, meu amigo. Na verdade, o que está sendo colocado ali são cenas de racismo e preconceito constantes e o tempo inteiro, e muitas vezes as pessoas não conseguem nem se dar conta dessa dimensão. Então, assim, muito bacana que algumas pessoas ainda têm esse tipo de percepção, né? E outras pessoas ainda rebatem isso, né? Falando da ESPN e dos vários termos onde é colocado esse tipo de questão. Bom, algo interessante e a separação, né, que eles colocam, tem vários exemplos aqui ao longo dos comentários que ficou muito bacana, né? E aí eles vão falar tanto da questão da performance dos atletas, quanto a questão da hipersexualização, como eu já coloquei, e como que isso é justificável, né, a partir aí da ótica de certas pessoas. E aí a gente vê que é um problema muito estrutural, um problema muito grave. Infelizmente o tempo do vídeo é um tempo mais reduzido, né? Então não vai dar para eu entrar muito nesses resultados de discussão, que é uma coisa que eu acho que a gente pode conversar depois, quando a gente retomar, né, as aulas presenciais, que a gente vai ter mais tempo para trabalhar um pouco sobre isso. Mas por enquanto eu acho que já dá o gostinho e o desejo da leitura, o desejo da pesquisa, que eu acho que é o fundamental, é o mais importante aqui nesses vídeos que a gente tem colocado. Bem, como considerações finais, os autores eles vão fazer uma série vão tecer uma série de comentários a respeito de preconceitos raciais e como que isso aparece dentro do esporte, o que é muito bacana. E ele vai colocar que essa supremacia branca ela está presente sim também no esporte, né? Mesmo quando não há referências diretas à raça ou manifestações de ódio racial de atletas. No caso, o ódio apareceu direitinho ali no Aranha, né? Na Serena aqui foi um ódio mais velado e uma hipersexualização também bem colocada. Junto para isso, que eu acho que é importante a gente conversar um pouco também, depois que a gente tiver interesse, né, saiu uma reportagem há cerca de uns 3 meses atrás no canal da Globo Esporte sobre o acesso, né, a reportagens esportivas. A reportagem mais acessada no canal, no caso, foi uma reportagem de esporte feminino, que é muito bacana, né, do MMA, no qual a Ronda Rousey perdeu a luta. Essa é a reportagem mais acessada do Globo Esporte. Curiosíssimo, né, e bem interessante. Uma coisa bacana também que a gente viu é que nessa Olimpíada seria, né, uma primeira Olimpíada que ia ter praticamente 50% de atletas masculinos e femininos na Olimpíada, mas ela não vai acontecer, ela foi adiada devido aí à pandemia, né, do coronavírus. Mas eu acredito que daqui a um ano, quando tiver essa Olimpíada de Tóquio, vai ser o mesmo cenário, e eu acho que esse cenário ele tende a prevalecer agora, né? É um sinal de uma mudança no esporte. Essa mudança no esporte, então eu também posso acreditar em uma mudança social para melhorias, para uma equidade maior, uma força maior aí do movimento feminista em relação à nossa vida, né? Que bacana. Outra questão também evidenciada nessa reportagem muito bacana foi a diferença das capas de revista de esporte dos anos 90 para agora. Se a gente der uma busca e voltar, jamais aquilo vai poder voltar de novo. Aquela sexualização constante do corpo feminino em detrimento das boas atletas que nós temos e que querem ser reconhecidas como atletas e não como um pedaço de carne no açougue. Muito obrigado pela atenção, espero que esse vídeo ele incite vocês numa leitura crítica em relação ao texto. É um texto muito bacana, um texto que eu gosto muito de trabalhar. Fico à disposição para quaisquer dúvidas e até a próxima semana. Um bom abraço a todos, um carinhoso abraço, muito obrigado e bons estudos.